Esse é o Pod Clean, o podcast da Clean. Um programa voltado para mães, pais e todo mundo que faz parte do universo infantil. Eu sou a Patrícia e estarei sempre aqui conversando com especialistas para trazer muita informação para vocês em um bate-papo leve e divertido. Você pode acompanhar a gente através do Spotify ou do nosso canal do YouTube, além, claro, de ficar por dentro de todas as novidades, seguindo a Clean nas redes sociais. Ter um bichinho é tudo de bom, mas também é uma enorme responsabilidade. Quando temos crianças em casa, às vezes o cuidado precisa ser redobrado. Por isso, se você está pensando em adotar um pet, esse é o momento perfeito para fazer uma análise geral e decidir com bastante sabedoria. Para tirar as dúvidas de vocês que estão nos acompanhando, trouxemos duas profissionais de áreas diferentes. A Melina, que é psicóloga infanto-juvenil, e a Maria Fernanda, que é veterinária. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Imagina, vamos ter um papo gostoso, porque eu também sou mãe de pet. Eu sou mãe de criança e mãe de pet. Fui mãe de pet primeiro, aliás. Olha só. Quero saber de vocês, qual o impacto que um bichinho dentro de casa causa numa criança, no desenvolvimento de uma criança? Vou começar pela Melina. Bom, dentro, assim, para a ciência, e a psicologia é uma ciência, né? Ela vai entender que nós, seres humanos, somos seres biopsicossociais, né? Então, a gente tem a influência, a relação desses três aspectos. Então, os aspectos biológicos, os aspectos psicológicos e os aspectos sociais. Então, qualquer coisa que interfira em uma dessas esferas vai sim, pode sim, ter um impacto na vida da criança, no desenvolvimento da criança. E o bichinho, ele vai entrar tanto na esfera psicológica quanto na esfera social, porque ele faz parte da rotina dessa criança, da família dessa criança. Então, dependendo de como essa relação for construída ou for estabelecida, isso vai sim ter um impacto significativo no desenvolvimento dessa criança, seja social, emocional, cognitivo, físico, né? E na opinião veterinária? Olha, né, comportamental a gente vê mais com os adestradores, né, e tanto com as psicólogas. Mas lá na clínica, por exemplo, quando vem, né, criança junto com os bichinhos, eles querem ver como funciona, quer escutar o coração, quer participar, conta o que está acontecendo. Às vezes a mãe esconde, a gente não dá nada, e a criança, dá sim, a gente dá queijo, dá pão. Então eles participam muito de tudo que acontece com os bichos. E como é que é, assim, essa questão que hoje a gente não trata mais bicho que nem bicho, né? Pelo menos a maioria das pessoas. Tô falando por mim, tá, agora? A gente trata que nem filho, né? E aí, como que é explicar pra criança que ela tem um irmão um pouquinho diferente, que não é exatamente humano, mas que é irmão, né? A gente pode fazer essa associação de que é um irmãozinho? A gente pode, né? Vai depender muito, assim, da característica dessa família. Tem famílias, tem pais que gostam de ter algumas coisas... um costume, uma educação mais rígida, né? Mais tradicional. Tem pais que não gostam desse tipo de relação. Tem família que não, que gosta, que chama os bichinhos de filhos e coloca na cama e coloca no sofá. Então, se fizer sentido para essa família, se faz sentido para esses pais, não tem um problema, assim. A gente não tem grandes prejuízos para a criança associar o cachorro como irmão. Depende muito de como a família conduz. E tem algum benefício? De tratar como irmão? Sim, pode ter benefícios, né? Ela pode aprender a cuidar, né? Ter um cuidado diferente. O que a gente vai ter, né? O que as pesquisas vão trazer pra gente são os benefícios que podem surgir dessa relação, né? E aí, não são benefícios que são trazidos de forma causal, no sentido de ter um cachorro causa isso. Mas a gente pode, sim, ter benefícios dessa relação das crianças com os cachorros. Então, crescer com um cachorrinho, fazer parte dessa rotina, desse ritual de cuidados, estar próximo desse animalzinho, pode impactar no desenvolvimento de habilidades sociais da criança, pode impactar na redução de sintomas de ansiedade e de estresse, vai ter impacto no controle inibitório dessa criança, no desenvolvimento do autocontrole. Tem um impacto no desenvolvimento psicomotor, porque a criança brinca, a criança corre, ela desenvolve a motricidade, a lateralidade, o equilíbrio. Tem impacto em questões fisiológicas e também pode ter um impacto na aquisição e desenvolvimento da fala, principalmente de crianças da primeira e segunda infância, que é de 0 a 3 anos e de 3 a 6.
Então, sim, crescer com um animalzinho tem impactos importantes e podem ser impactos positivos e benéficos para essa criança. Agora a gente tá falando muito de cachorrinho, né? O mundo pet não tá mais restrito aos cachorrinhos, né, Maria Fernanda? Não O que estão. você vê lá na clínica? Então, eu só atendo cão e gato, né? Mas tem muita gente que me liga, você atende tartaruga, hamster, né? Um dia sapo. Então, são umas coisas bem diferentes, assim, uns animais bem diferentes. Mas, e hoje, graças a Deus, a veterinária também desenvolveu muito, né? Então, hoje a gente tem os especialistas, cada um cuida na sua área, do seu bichinho, porque todos são diferentes, né? Não são iguais. Então, a gente tem que ter um especialista para cada um. Agora, menina, você falou um pouco aí dos benefícios, né? Você já viu, você já presenciou, já acompanhou uma criança que realmente teve uma mudança muito impactante por conta de um pet? Sim, eu sou psicóloga clínica, né, e atendo pela TCC. A TCC é a terapia cognitivo-comportamental. É uma abordagem, uma forma de trabalhar dentro da terapia, né, dentro da psicologia. E a TCC, ela tem protocolos específicos que direcionam o nosso tratamento. Então, depressão, ansiedade, TDAH, cada um desses diagnósticos vai ter um protocolo específico de como a gente deve tratar, conduzir esse tratamento. Só que na prática, a gente precisa adaptar esse tratamento para a realidade daquela criança, para as características daquela criança, as preferências daquela criança, as características daquela família. E aí, quando quando essa família já tem um animalzinho, né, seja qualquer animalzinho, ou um cachorrinho, um gatinho, a gente sempre vai tentar incluir esse bichinho no tratamento dessa criança, porque torna mais lúdico, mais fácil e a criança se diverte, né? Então, por exemplo, no tratamento do TDAH, a gente precisa estabelecer uma rotina clara, regras claras para essa criança e a gente vai estimular, a gente vai recompensar bons comportamentos com coisas positivas. E a gente pode incluir os cachorrinhos, a gente faz isso lá no consultório, então faz cartinhas de rotina para as crianças para cuidar dos bichinhos, conforme vai fazendo, vai recebendo pontos, pode levar os bichinhos para passear, pode dormir com os bichinhos que eles adoram. E a gente tem isso vale para vários transtornos, mas a gente tem um transtorno de ansiedade específico que se chama fobia específica. No caso da fobia específica, a pessoa, a criança, tem um medo muito intenso de um objeto ou de uma situação. E é muito comum que crianças tenham fobia de cachorro. Sim. Então, nessa situação, quando a gente recebe crianças com fobia, né, de cachorro, gato, algum bichinho, a gente precisa incluir o bichinho no tratamento. E geralmente os bichinhos nesse caso, não são os bichinhos dessa família, porque ela tem medo. Então, é muito legal de ver o tratamento, porque a gente vai fazendo, o tratamento exige que a gente faça a aproximação dessa criança com esse animal gradativamente, até que ela consiga conviver com esse bichinho. Então, é muito legal ver essa evolução, né? Ela ir se aproximando e ela ir conseguindo enfrentar essa dificuldade e conviver com o bichinho que antes ela temia. Agora, uma coisa importante, Maria Fernanda, como escolher o bichinho ideal? Então, né, a gente não tem como escolher, na verdade. Tem bichos que não gostam, né, de crianças. Tem crianças que não gostam dos bichos, né? Tem que ver onde a pessoa mora, né? Se mora em apartamento, se mora em chácara, se tem espaço para ter aquela raça determinada, né? Por exemplo, a gente tem os Goldens, que são, assim, excelentes. Eles brincam bastante, adoram crianças, mas são raças grandes. Sim. Então, tem lugares que eles não se adequam, né? A gente vai colocar um cachorro desse num apartamento que vai ficar restrito a muita coisa. Então, a gente tem que pesquisar. Eu falo sempre, pesquisa muito bem a raça que você quer comprar, dar para o seu filho, porque você também tem que entender o comportamento daquele bicho. A genética também influencia bastante. Eu já peguei cachorros grandes que eram doces e eu já peguei cachorros pequenos que eram extremamente bravos, né? Eu falo que a gente toma mais mordida na clínica de cachorro pequeno do que de cachorro grande. Olha só. É porque os pequenininhos, eles são tão bonitinhos que a gente chega e... Opa, toma mordida. Exatamente. Então, pesquisar, né? Pesquisar sobre a raça, ver a forma que esse cachorrinho nasceu, o ambiente que ele tá, né? Como ele se relaciona com os outros bichos. Se você já tem um bicho em casa e vai colocar outro, também é muito importante. Adaptar, né? Exatamente. Principalmente gato, né? O gato, ele
tem que ter todo um cuidado para adaptar o outro junto. Quando o primeiro é adulto... Ele é mais resistente, né? Bem mais resistente. Eles ficam um pouquinho bravos. Tem gato que não, mas aí são as exceções, né? Então, sempre pesquisar muito bem sobre a raça que você quer comprar ou adotar, né? Ou adquirir um cachorro maior. Sempre procurar o histórico desse paciente. E eu acho que também tem muito a ver com a realidade da família, né? Se a família tem tempo para dedicar, né? Isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas, tem muita gente que pega um bichinho porque o filho pediu muito, mas assim, aquela família não tem disposição. Ela não tem, às vezes ela não tem nem empatia, né? Ela não tem vontade, ela não gosta de animal, o que tá tudo bem também, né? Exatamente. Mas assim... tem casos em que o animal não é recomendado? Talvez, assim, numa situação dessas em que os pais não gostam de jeito nenhum. Tem como colocar isso na balança? O que é mais importante? Se é a família adotar, no sentido mais amplo da palavra, aquele animalzinho, ou se tudo bem de fazer só a vontade da criança, porque isso acontece também, né? Do pai pegar o bichinho porque a criança pediu muito, mas aquela família não tem o menor interesse, né? Em cuidar, em dar um carinho maior, né? Uma atenção maior para aquele bichinho. Às vezes só cuida, mas não tem esse apego, né? Que nem outras famílias. Sim. Então, tem alguns casos em que vocês falam assim, não, melhor não, vamos comprar um brinquedo novo, vamos tentar outro caminho? Até porque, né, o bichinho, ele não é um objeto, né? Ele precisa de amor, de carinho, não é só água e comida, né? Porque água e comida é o de menos que a gente tem que oferecer, é o básico, né? É a obrigação, né? É o básico. Então, assim, você tem que passear, tem que ter um lazer, né? Tomar banho, tudo tem um cuidado, né? Não e um gasto. E um gasto. Que é importante a gente falar, né? Tem vacinas, tem remédios, tem uma série de coisas que estão envolvidas. Isso para todos os bichinhos, né? Porque não é porque tem uma tartaruga, um hamster que não vai ter que cuidar, né? Não, tem que cuidar, fazer, né, os exames periódicos, né? Levar num profissional adequado e especialista para aquele bichinho, dar a alimentação correta. Porque tem muita gente que tem alguns bichos diferentes e acham que é só aquele tipo de alimentação. E às vezes não é, né? É além. Por isso que é importante estudar antes de ter. Pesquisar bastante. Exatamente. Antes de tomar uma decisão também, né? Uma coisa que eu achei muito interessante é que a maioria dos pet shops, né, esses de rede grande, decidiu parar de vender, né, e colocar somente animais para adoção. Mas, ao mesmo tempo, eles também tiraram aquelas coisas sazonais, como o coelhinho, na época de Páscoa, né? Tinha muito isso, do pessoal empolgar ali naquele momento sazonal. Vamos comprar um coelho para dar na Páscoa. Aí as pessoas ou se desfaziam, ou davam, ou... né? Então, assim, eu acho que isso foi uma mudança de comportamento importante também. Entender que, assim, quem vai adotar ou vai comprar, né? Ainda tem gente que compra um bicho, precisa ter toda uma responsabilidade de cuidar dele, não só naquele momento de empolgação inicial, né? Sim. E como é que dá pra trabalhar isso na cabeça das crianças? Que não é aquele bichinho, não é temporário. A criança que quer muito, ela vai ter que cuidar daquele bichinho por um longo período de tempo. Sim, na verdade, isso precisa ser mais claro para os pais, né? A gente estava até falando disso antes de começar. Que tem algumas pessoas que têm esse hábito, né? Ou que tinham esse hábito de dar bichinhos para as crianças e... conforme o humor se desfazia do bichinho. E isso tem um impacto para a criança, né? Tem um impacto para o bichinho, tem um impacto para a família. Então, é importante que os pais tenham isso muito claro. Então, embora a criança queira, a criança tenha o desejo de ter um bichinho, ela peça por isso, esses pais estão dispostos, eles têm o desejo, a disponibilidade de ter um bichinho, eles vão dedicar tempo e estão dispostos a prover as necessidades de tempo, de atenção financeira, de tudo que esse bichinho precisa? Se sim, essa criança não tem medo, né? Ela não tem um quadro de fobia, um quadro de ansiedade, ela não tem um impedimento de saúde, por exemplo, que impeça esse bichinho. Então a gente pode pensar na possibilidade de ter um bichinho, mas os pais precisam ir trabalhando isso com a criança, de que esse bichinho vai durar bastante tempo, de que ele vai estar ali por muitos anos, que a criança hoje é pequena, e que quando ela for grande ou quando ela estiver na faculdade, esse bichinho ainda vai estar ali. Então não dá pra gente mudar de ideia.
Os pais precisam ir fazendo essa introdução e essa aproximação dessa criança com essa possibilidade de que esse bichinho vai estar ali por longos anos, né? Não dá pra gente desistir e abandonar um bichinho, porque ele vai se tornar uma parte da família. E aí tem uma série de cuidados, que ela falou, e você também citou. Vacinação. Vamos relembrar o pessoal aí para quem tá pensando, né? Saber já o checklist do que precisa ser feito quando você adota um animalzinho. Quando você pega um filhote, né? Você tem que fazer o protocolo vacinal, que ele tem que ser respeitado datas, não pode sair na rua para passear por conta, né, de doenças. A gente tá numa época de calor, né? A sinomose e a parvovirose são duas viroses muito importantes que podem virar óbito, né? O cão, no caso. Então, tem que ser respeitado esse protocolo vacinal quando filhote. A alimentação correta, né? Você comprar uma ração de boa qualidade. Porque eu recebo muitas reclamações. O pelo do meu cachorro tá caindo. Mas dá uma ração de baixa qualidade, que não supre a necessidade do paciente. Então, assim, você também vai ter que gastar com uma alimentação boa para que ele, né, tenha uma vida longa e durar até a faculdade, né, das crianças. Vermifugação, prevenção de pulga carrapato, mosquito da leishmaniose também, que ainda o pessoal ainda não se atentou, né? Não era da nossa região aqui, era mais de Birigui, Araçatuba, mas aqui em Rio Preto também tá lotado, né? Olha, lembrando, fazer a prevenção, né, da leishmaniose. Tem cachorros que precisam de banhos semanais, né? Tem tosa, né? Pentear esses pacientes, porque tem proprietário que quer, eu tenho um shih tzu e eu quero aquele pelo caindo. Aí chega o cachorro, tá cheio de nó. Não penteia o cachorro. A criança vai lá, bagunça todo o cabelo do cachorro e não penteia. E eles sofrem, né? Porque depois, na hora de ir no banho, eu não quero que tosa, eu quero que penteie. Aí vai lá o bichinho sofrer, né? Imagina, na sua cabeça, você cheio de nó e uma pessoa lá passando uma escova e tirando. Então, isso também judia, né? Então, esses são os gastos mínimos, né? E depois a gente vê exames, castração, né? Cuidado da boca, porque a gente não escova os dentes deles, que era uma coisa difícil, né? Exatamente. E eu entendo que ninguém tem tempo, né? De o cachorro comeu, vou lá, vou escovar o dente. O gatinho comeu, vou lá escovar. E tem uns que também não gostam, né? Eles não deixam, né? O meu não deixa, não. Então, tomar também esse cuidado, né? A saúde da boca do bicho também é muito importante. Então, esses são os cuidados, assim, básicos dos básicos. Básico do básico. Já demanda aí um cuidadão, né? Tem que pensar em tudo isso, né? Agora, assim, a gente falou muito ali, né? Uma maneira bem otimista do cachorrinho, né? Do animalzinho durar aí desde a infância da criança até o final. E quando não dura? Porque esse eu acho que é um ponto muito importante para os pais também, né? Mas eu vou pegar um cachorro que vai durar 7, 8, 10 anos e depois, como é que vai ser? Então, assim, como abordar isso com as crianças? Tá. Tem algumas coisas que a gente não tem como preparar, né? Assim, a gente não se prepara para os imprevistos. São as situações que preparam a gente para lidar com as coisas. Então, por mais que a gente cuide, que a gente faça tudo certo, sim. Né? A gente não tem como impedir, nem como saber o que vai acontecer. Então, isso pode acontecer. E a gente não vai preparar a criança para isso, né? A gente só vai preparar a criança para isso se isso for uma situação iminente. Então, o animalzinho ficou doente, o cachorrinho não tá bem, a gente tá tentando, a gente tá tratando e a gente tá vendo que não vai melhorar. Aí sim a gente começa a trabalhar isso com a criança, né? Mas se esse não for o cenário, não é isso que a gente vai pensar. Porque a gente não consegue, as crianças não, dependendo da idade da criança, ela não consegue pensar e entender coisas tão mais lá na frente. Mas e nos casos iminentes, por exemplo, como é que os pais conseguem lidar com esse possível luto, né? Porque já tá ali, né? Já tá internado muitas vezes, ou vai precisar passar por uma cirurgia, ou tem uma doença que não tem cura. Como que dá para trabalhar isso na cabecinha dos pequenos, principalmente dos menorzinhos, né? Sim, os menorzinhos são os mais difíceis, né? Eles vão sofrer mais, mas eles também vão... Meio que acaba sendo uma forma de proteção, assim, eles entendem um pouco menos. Então, a gente consegue planejar menos as coisas. Mas
é basicamente dessa forma. A gente vai contando as coisas para as crianças conforme as coisas forem acontecendo, né? Então, Dica interessante a gente não vai antecipar. O cachorrinho não tá bem, a gente tá tratando, então tudo bem. A gente vai compartilhar com a criança somente o necessário daquilo que está acontecendo naquele momento e de uma forma que a criança consiga entender, né? Então, não adianta a gente pegar crianças pequenas e fazer um super discurso de uma doença, um tratamento que não tem chances. Ela não vai acompanhar. Então, a gente vai dizer que o cachorrinho tá dodó e a gente vai levar ele no médico, né? Aconteceu o pior, o cachorrinho ficou doente, ou morreu, ou vai ficar internado. Aí, a gente vai lidar com isso. Então, aí a gente vai chamar a criança e a gente vai compartilhar com essa criança o que aconteceu, de novo. Somente o necessário e de acordo com o que aquela criança, naquela idade, tem condições de entender. Mas ele morreu. Sim, ele morreu. E a gente vai explicar isso pra criança, que infelizmente ele ficou doente, ele não tá mais aqui com a gente. E aí a gente tem estratégias que a gente pode associar, né? Fazer uma caixinha de lembrança, fazer um porta-retrato, um quadro de fotos, coisas de memorial, né? Um memorial para o cachorrinho, para ajudar a criança a lidar com essa perda, porque ela vai sofrer, né? E o nosso objetivo, e aí os pais ficam muito aflitos, porque na tentativa de impedir que a criança sofra, a gente não consegue fazer isso, né? Se ela tinha uma relação com aquele animalzinho, se ele fazia parte da rotina, ela vai sofrer. E a gente vai acolher o sofrimento dessa criança. Vai dar colo, carinho, cuidado, ouvir, chorar junto. E passar por esse momento difícil junto com ela. Mas a gente não consegue preparar. A gente só consegue lidar com isso quando isso acontece. Como que é lá no consultório, Maria Fernanda? Tem muitas experiências dessas? Tenho, e às vezes não é nem as crianças que sofrem tanto. Porque dependendo da idade, eles não têm, né, tanto entendimento. Mas noção, né? Os pais... Tem proprietário que sofre muito, muito. E é muito delicado esse momento, né? Não tem um jeito ainda. Eu não descobri ainda um jeito de dar uma notícia dessa. É sempre muito triste, sempre muito delicado. Você vai pisando em ovos, né? Pra falar, porque às vezes não tem o que fazer, né? A gente não consegue. Chega a um limite que a gente não consegue. E às vezes os pais sofrem mais do que as crianças. Eles sofrem mais. Pelo menos é o que eu passo lá, eles sofrem mais. Que coisa, né? E às vezes é o que você falou, não tem o que fazer mesmo. Eu tive uma cachorra na minha infância que ela morreu perto de fazer 19 anos. Ela morreu de velhice. Ela não tinha nenhum problema, ela foi super bem cuidada, né? 19 anos. 19, ela ia fazer 19 anos. Tava há poucos meses de fazer 19 anos. Então, assim, e aí quando a gente leva, mas morreu de velhice, né? E teve uma vida ótima. O que é natural, né? O que é natural, né? E teve uma vida excelente. Então, assim... Tá tudo certo. Mas eu já era adulta, eu sofria. Eu sofria. Os adultos sofrem mais. E eu pensei muito nisso. Eu acho que uma das coisas que eu acho que impede muitos pais, daqueles que gostam, né? Aqueles que já têm o interesse em ter, é passar pelo momento do luto. É muito difícil. Lá na clínica eu escuto muito assim, depois que morreu eu não quero mais. Eu falo, quem gosta não fica sem. Não pensa que a sua experiência com o próximo vai ser igual a esse. Cada um tem seu amor. O seu amor por esse é diferente do amor do próximo, do amor de um gato, do amor de um cachorro, do amor do cachorro grande, do amor do cachorro pequeno. Porque é cada momento da sua vida. O seu cachorro da infância não vai ser o mesmo cachorro de quando você for adulto. Então, você tem que dar a chance para um novo amor, né? Não pode parar naquele. Isso. eu tento trabalhar isso. Isso é importante também, essa resiliência e da gente talvez pensar que vai ser diferente. Por que não ter um outro? Por que não dar um cachorrinho, um bichinho novo para aquela criança? Sim, pode ser importante, mas isso é uma possibilidade, né? De novo, vai depender do contexto de cada família. Dependendo de como foi essa história para os pais, de como foi para a criança, do quão custoso foi, o quanto os pais sofreram, o quanto impactou a rotina. Algumas pessoas optam por não viver mais essa experiência. E aí, tudo bem, né? Assim, a gente sempre vai dizer que é válido aquilo que faz sentido para aquela família. Tem crianças que gostam muito, tem adultos que gostam muito. É importante, eles curtem o processo, eles curtem a rotina, eles gostam de ter um animalzinho. Então, tudo bem, então vamos pegar um outro animalzinho, né? Isso faz parte da vida, gente. Ter pessoas e ter relações e essas relações acabarem. Então, isso é um processo natural.
não deixar de pegar por medo de perder. Isso a gente vai tentar não fazer. Mas precisa fazer sentido para os pais, e precisa fazer sentido para a criança e para aquela família em específico. Agora, pra gente terminar, eu queria entender uma coisa. Eu vou te perguntar uma coisa, mas antes eu vou perguntar uma outra pra Maria Fernanda, que é tentar entender assim. Mas o meu filho é bebezinho, eu vou ter um bicho? Porque acontece muito isso também, né? De família que doa o cachorro porque a mulher engravidou, porque eu não vou conseguir cuidar. Tem uma margem de segurança ali, a gente vê tanto vídeo fofo na internet, né, gente, de bichinho, gato, cachorro, passarinho, cuidando de criança bem pequena. É seguro? Ou tem alguma coisa que fala, olha, não, é melhor ter um contato com um bichinho a partir de tal idade? Na opinião veterinária, primeiro. Bom, se você não tem restrição médica, né? É que os médicos eles precisam entender também essa parte. Se você tem um bicho dentro de casa, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um filho de 3 anos e na minha gravidez eu tinha o Kevin, que era o meu gato, que ele não saía de cima da minha barriga. E eu já passei por algumas situações de clientes que estavam grávidas e que o médico gostaria que desse o gatinho embora por medo da toxoplasmose, por exemplo. Então, assim, o gato, ele tá dentro da sua casa, ele tá medicado, né, tratado, ele é acompanhado por um veterinário de perto, ele não tem acesso à rua, ele tá super saudável. O médico não teria uma restrição para ter contato com a grávida, com a criança. Agora, por exemplo, se tem um nenê que tem, por exemplo, uma crise alérgica, né? Algo que impeça ele de ter contato, aí é uma ocasião. Agora, se o bicho ele é sempre assistido, não tem acesso à rua, porque bicho não tem que ter acesso à rua. Se ele tem casa, ele não precisa ter acesso à rua, né? Esse negócio de abrir o portão, pro meu gatinho dar uma voltinha, meu cachorrinho dar uma voltinha, não, eles não precisam, eles têm que estar com o proprietário, né? Hoje é a guarda legal, né? O bicho tem que ter a guarda. Se você deixar o seu bicho na rua e ele, por exemplo, derrubar uma você é responsável por aquilo, né? Então, se ele tá bem assistido, não tem por que ele tem restrição. Pelo contrário, né? O meu filho cresceu com o meu gato e era, assim, super fofo, os dois. E ele cresceu uma criança saudável. Eu acredito que ele ganhou uma imunidade até aí legal no processo. É um dos benefícios, dos benefícios pesquisados, o impacto disso, o impacto da convivência com o pet no sistema imunológico, né? Em questões fisiológicas. Então, pode sim reduzir alergias, risco de asma, pode aumentar, né, o impacto e os benefícios no sistema imunológico. Então, de fato, é uma possibilidade. Que ele tenha ganhado imunidade aí. É claro que tem suas restrições, né? Você não vai deixar o bicho lamber a boca do seu filho, né? Porque as bactérias dele é diferente da nossa, é uma questão de higiene, de proteção. Mas caso ao contrário, deixa eles serem felizes juntos. Eu concordo. Agora, Melina, existe uma idade adequada para passar responsabilidade para a criança sobre aquele bichinho? Sim. Mais ou menos. Sim. Sim e não. Sim e não. É porque depende, né? Então, assim, tudo vai depender daquela família. É meio redundante, porque a gente começa a repetir, mas meio que é isso. Então, depende daqueles pais, depende daquela rotina, depende daquela criança. Tem crianças muito pequenas que são super participativas. Elas gostam, elas são proativas, elas querem colocar comidinha, elas querem cuidar do bichinho, elas querem levar pro banho. Então, se isso faz parte do interesse da criança, se esses pais estão por perto, podem supervisionar, podem orientar e conseguem fazer essa interação de uma forma positiva, tudo bem. Mesmo a criança bem pequenininha pode começar a ter responsabilidades. E tem crianças maiores que são super resistentes, que não querem ter a obrigação de cuidar do bichinho, ainda que gostem do bichinho. Então, isso vai depender de cada caso, né? Mas assim, a gente pode, desde que a criança for muito pequena, os pais podem ir fazendo essa aproximação dos cuidados, da rotina, da higiene, da alimentação, dos passeios. E aos poucos, conforme essa criança vai se engajando, conforme essa criança vai participando e aumentando o nível de responsabilidade dessa criança com o bichinho, né? Mas
Isso vai depender dos pais, da condução que eles vão dar para cada caso. E da leitura, né, que eles estão fazendo ali sobre a situação, né? Porque eu acho que isso é importante, a gente ter esse olhar de o que tá funcionando, o que não tá funcionando, o que pode vir a funcionar mais pra frente, né? E aí, o que a gente sempre, quando os pais levam isso pro consultório, a gente sempre vai destacar um aspecto importante, né? Então, assim, a criança querer participar é importante. E os pais verem ela participando é importante. Mas a participação da criança nos cuidados é diferente de passar a responsabilidade integral dos cuidados do bichinho para a criança, né? Porque a criança, enquanto criança, ela não é responsável nem por ela mesma. Que dirá por um bichinho. Seria muita coisa, né? É muita coisa. Então, ela participar dos cuidados e ter responsabilidades é uma coisa. Ela ser considerada integralmente responsável por esse bichinho, daí já não é uma coisa que a gente vai indicar, não é algo que vai funcionar muito bem, porque a criança não tem condição de assumir essa responsabilidade por outro ser. Nem precisa, né? Acho que a criança tem que curtir, que nem a gente falou, curtir, ter essa convivência e aprender a amar uma raça diferente, né? Um bichinho, uma espécie diferente. E ver que gato, cachorro, peixe, tudo tá Todos ali. têm sentimentos. Todos né? têm sentimentos, Sim. Exatamente, né? Até eu tenho uma amiga que tem um coelho que ela fala que o coelho é super carinhoso. E eu pensei assim, gente, mas o coelho é carinhoso? Como e ela assim? fala que ele é super carinhoso. Né? Ela fala que ele é super carinhoso, que ele vem, ele gosta de contato humano, ele adora. Então, assim, é uma coisa que a gente não imagina, né? Então, assim, a bem da verdade, todo bichinho também quer carinho, né? Eu já vi uns estudos que falam que as vacas são cachorros grandes. Sim. Né? Porque elas adoram brincar de bola, elas adoram carinho, né? Se você tiver um convívio, uma situação de convívio com uma vaca, você acaba aprendendo que elas gostam muito de carinho. Então, assim, eu acho que isso é o mais importante, é você entender que, né, o que você gosta, o bichinho também vai gostar. O que você não gosta, o bichinho também não vai gostar. Então, acho que essa é a missão aí dos pais, né, de terem esse discernimento e entenderem que tem um monte de responsabilidade, que nem a Maria Fernanda falou, um monte de gasto, um monte de coisa para se preocupar, e que também tem muitos benefícios, né, que nem a nossa psicóloga mencionou aí. Gente, bom, eu sou defensora, que eu falei, mãe de pet, tive cachorro a minha vida inteira, né? Sou mãe, virei mãe a partir de um pet, depois eu virei mãe de uma bebê linda. Então eu sou defensora, eu acho tudo de bom, realmente. Obrigada mais uma vez pela participação. A gente espera que tenha contribuído aí para tirar as dúvidas de todo mundo, principalmente de quem está pensando em adotar um bichinho, né? Fizemos um bom checklist aí de coisinhas para serem pensadas e avaliadas, né, meninas? Sim. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Pela E a gente se vê no próximo Pod Clean. Até lá!